Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Brás 2024. O tema desta aula é um tema bastante simples. Introdução à probabilidade. Nós vamos também ver aqui o estudo do arranjo, né? Como é que eu posso arranjar vários objetos agrupados de tantos em tantos, né? Em K maneiras, um número K de maneiras. Então, N objetos agrupados de K maneiras, bem como a probabilidade, a introdução à probabilidade. Então, vamos lá? Pessoal, o que vem a ser a probabilidade? Mede a chance, né, de um resultado que a gente não conhece. Queria eu saber a chance de ganhar na Mega Sena. Você lança um dado, qual é o número que vai dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma chance em 6, é 1 sobre 6. Então, é um número pequeno dividido por um número grande que dá sempre 0, alguma coisa. Ou, no máximo, multiplicando por 100, né, esse resultado, você tem no máximo 100%. Então, você tem 0% ou 100% de chance de ganhar. Então, está sempre entre esses dois números, tá? Então, a probabilidade, na verdade, é um número. Mas como começou isso tudo? A história da probabilidade, ela teve início com jogos de azar, né? Dados, cartas, roletas. E, na verdade, você sabe que isso vem desde muito tempo antes de Cristo. Na Idade Média também tinha o jogo aleatório com roletas, dados, e também a gente sabe o bingo, como a gente conhece, tudo isso são conhecidos como experimentos aleatórios. Você não sabe qual é o resultado. E nós temos muito o conhecimento que lá pelos 1700, 1800 nos Estados Unidos, né, tinha o jogo de pôquer também, com muito uísque, né, e muito tiro. Então nós temos esse estudo de pessoas que puseram a mão no queixo e ficaram pensando, como é que eu posso ganhar com jogos de azar? Muito bem, nós temos uma aplicação, né, devido à pandemia, por exemplo, nós temos uma aplicação da probabilidade. O estudo aponta que a taxa de mortalidade por coronavírus em Wuhan, na China, foi 1,4%. Então, a probabilidade de se pegar é de 1,4%. Mas o que isso significa? Significa que 1,4 pessoas, né, tinha a chance de pegar ou de morrer com o vírus. Aí eu fico pensando, 1,4 pessoas, uma pessoa e meia? O que é isso, 1,4 pessoa? Você tem que fazer o seguinte, você tem 1,4 em cada 100. 1,4%. Então, é 1,4 por 100, dividido por 100. E como é que eu sei para isso ficar factível? Dar um número maior que uma pessoa ou duas? Como é que eu faço isso? Obviamente, eu multiplico por um número em cima e embaixo. No caso aí, por 10, por exemplo. Significa que se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, vai dar aqui resultado que 14 pessoas em cada 1000 pessoas, né, tinha essa taxa de mortalidade, probabilidade de morrer. A probabilidade de morrer de 14 em cada 1000 tinha a chance de morrer. Então aí fica um número melhor, né? Porque 1,4 pessoas significa 1,4 a cada 100, né? Então aí eu multiplico por 10 em cima e embaixo e aí eu fico com um número melhor. 14 em cada 1000 pessoas, ou 7 em cada 500, né? Daí não dá para mexer mais, né? 7 em cada 500 para por aí. Mas é uma maneira de você trabalhar com probabilidade. Sempre um número pequeno em cima, dividido por um número grande embaixo. Uma chance em 6, quando eu jogo o dado. Então, é sempre um número pequeno dividido por um número grande, que vai dar 0, alguma coisa. Então, probabilidade é o estudo das chances de obtenção de cada resultado de um experimento aleatório que você não conhece, tá certo? Então, a probabilidade, ela está entre 0 e 100. É um número entre 0 e 100%, ou entre 0 e 1. Se eu tiver um número entre 0 e 1 e multiplicar esse número por 100, eu vou passar ele para porcentagem, beleza? Então, nós vamos estudar alguns números que estão próximos do 0, 0, alguma coisa, e alguns números que estão próximos do 1. Então, os resultados mais próximos de 1 têm mais chances de ocorrer. Se você tem 0,98% de chance de ganhar, jogue. Mas, se você tem 0,00001, aí você fica mais difícil de ganhar, tá? Você joga mais por divertimento, né? A Mega Sena é um exemplo, muito difícil de ganhar. Então, se você tem 0,00031, né,
Esse é um resultado possível de probabilidade. E ele está próximo, a gente põe, né, aproximadamente igual a zero. Ele é praticamente zero, esse número, 0,00031. Agora existem números um pouquinho maiores, né, que são esses. 0,1, que dá mais ou menos 10%, o outro 0,01, que é 100%, 0,71, que é 71%. E a gente pode ter um número bem próximo de 1, que é 0,98, né, ou 98%. Beleza? Então, 0,000 alguma coisa, se você multiplicar por 100, você tem que expressar o resultado em porcentagem, tá? Então, 0,1 vezes 100 dá 10. Então, é 10%. 0,01 vezes 100 dá 1. Multiplicar por 100 é andar duas casas para a direita. Ele vira 1,0. E aí é 1%. 0,71 vezes 100 dá 71%. E 0,98 vezes 100 dá 98%. Então, você pode escrever a probabilidade em forma decimal, em forma de fração ou ainda em forma de porcentagem. Viu que tranquilo? E esses números aí? Esses números são números possíveis para o resultado de uma probabilidade. 11 sobre 12, porque é um pequeno dividido por um grande. Toda vez que você tem esse tipo de coisa, você tem um resultado possível para a probabilidade. Cancelamento em frações. Quando você faz um exercício de probabilidade, você pode chegar num resultado. Pô, fiz as contas, tal, cheguei em 12 sobre 24. Aí você vai olhar nas respostas, ou se o problema falar a probabilidade é 12 sobre 24, ele não vai falar assim. Por que ele não vai falar assim? Porque este tipo de fração dá para simplificar. Você pode dividir por 12 em cima e embaixo, por exemplo. E aí você já simplifica para o resultado, para a fração irredutível. Não dá mais para reduzir, não é isso? Então, eu vou dividir em cima e embaixo por um certo número. E posso dividir por 12. Aí fica 12 dividido por 12 dá 1, 24 dividido por 12 dá 2. Pronto, cheguei na fração irredutível. Não dá para dividir mais. Agora, eu posso dividir 1 por 2, dá 0,5. E depois multiplicar por 100, dá 50%. Então, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. E se eu multiplicar por 0,5 vezes 100, eu ando duas casas para a direita e ele vira 50. 50 é o quê? 50%. Então, multiplicar por 100, você tem que pôr o resultado de porcentagem. Eu espero que eu tenha sido claro nessa explicação de probabilidade e quando o número está na forma decimal e ele se transforma na forma percentual. É só você multiplicar esse número por 100. Tá certo? É lógico, você fala assim, professor, 1 sobre 2 eu já podia multiplicar por 100? Lógico que podia. Você ia ter o quê? 100 vezes 1, 100, dividido por 2 dá 50, você já ia ter 50%. Multiplicou por 100, você tem que pôr lá o percentualzinho do lado do número, certo? Então, 0,5 não é de jeito nenhum igual a 50. 0,5 é igual a 50%. Aí tudo bem, beleza? Então, vamos prosseguir. A resposta desse exercício seria a letra E. Tranquilo? Muito bem. Aqui eu coloquei de novo alguns resultados possíveis para a probabilidade. Todos eles, um número pequeno dividido por um número grande. Números possíveis para a probabilidade. 0, 100% são possíveis para a probabilidade. 7,69% é possível? Sim, porque ele é menor que 100%. Você não pode ter 200% de probabilidade de chance de ganhar alguma coisa. Não, é no máximo 100. 1 sobre 13, porque é o pequeno dividido pelo grande, e todos esses demais aí números, como eu já coloquei, são números pequenos divididos por grande, então são resultados possíveis para a probabilidade. Agora, a gente pode estudar os números que não de jeito nenhum podem representar uma probabilidade. 777,69%. Nossa, isso passou de 100% muito? Não. 720%, 71 sobre 10, porque é um grande dividido pelo pequeno, não pode. 700 dividido por 100 também não, que vai dar mais de 100%, vai dar um número maior que 1. 1,07 pode? 1,07 também não pode, passou de 1. Tá certo? Então, se ele estiver na forma percentual, não pode passar de 100. Se ele estiver na forma decimal, não pode passar de 1. Anota aí, grave no cérebro, depois não vai dizer que eu avisei, que eu não avisei, hein? Eu estou avisando para você, tá certo? Passou de 100%, não pode ser probabilidade. Passou de 1, né? Também não pode. O que mais que não pode? Números negativos não pode, tá certo? Você não pode ter uma chance de menos 10% para ganhar alguma coisa. Não.
é entre 0, no máximo, no mínimo 0, tá? Então, no máximo, 100 ou 1. Muito bem, agora nós vamos fazer o primeiro cálculo de probabilidade. A probabilidade é sempre assim, você precisa saber o que a gente chama de espaço amostral, que é todo o teu universo de possibilidades. Quando eu jogo um dado, qual é o meu universo de possibilidades? A gente chama isso de espaço amostral. Pessoal, quando eu jogo um dado, quais são os resultados possíveis? Escreva todos os resultados possíveis para um dado. O dado pode dar o quê? 1, pode dar o que mais? O 2, o 3, 4, 5, 6. Esses números representam o espaço amostral, o teu universo de possibilidades. Não pode dar o número 7, não pode dar o número 0, nem o número 9. Quando você joga um dado, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é teu universo de possibilidades. Esses números a gente coloca entre chaves, chamando isso de um conjunto. É o conjunto de resultados possíveis quando eu jogo um dado. E se fosse uma moeda? Eu ia colocar nesse resultado cara e coroa, dentro de colchetes. Então, o conjunto ele é representado por colchetes e por uma letra grande. A letra grande a gente chama de S. A letra S de space amostral. Espaço amostral, certo? Então, sample, né? Então, espaço amostral a gente chama de S. Igual, abre chaves e fecha chaves. E o que eu jogo lá dentro daquele conjunto? Todos os 6 números. O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todo mundo entendeu? A primeira coisa, quando eu falo joga uma moeda, você vai chamar o S igual cara, vírgula, coroa. Joga uma moeda, qual é a chance de cair cara ou coroa? Porque cara ou coroa é o meu universo de possibilidades. Eu estou eliminando a possibilidade de cair da moeda cair em quina, assim, em pé, né? Nunca cai, né? Só se tiver uma falha no chão. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o espaço amostral é o teu universo de possibilidades. Joga ali dentro todos os números que são possíveis. Então, toda vez que eu jogo um dado, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, quando eu jogo 2 dados, o problema fica mais difícil. Não acredito que a Petrobras vai cobrar lançamento de 2 dados, porque você tem 36, tem que digitar, tem que escrever, né? 36 coisas, que é 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2, 1, 2, 2, 3, que é o universo de possibilidades quando você joga 2 dados. Então, quando eu jogo um dado, ou cai 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá ali. Agora eu conto quantos caras tem ali dentro. Quantos caras tem ali dentro, eu chamo do número de elementos de S. São os elementos, né? A, E, ou U são os elementos. Cara ou coroa são os elementos. Quantos elementos tem ali? Tem 6. Então, eu chamo de N de S, é 6. A probabilidade, o número grande vai ser esse N de S. Não é o pequeno dividido pelo grande, que eu falei a probabilidade? Esse é o N de S. Olha que coisa difícil, é muito fácil, né, gente? Agora, eu vou para o problema, aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero, eu posso dizer assim, é um evento A, que eu chamo de A, de B, de C. Com a probabilidade de sair par, eu posso chamar de P. Com a probabilidade de ser múltiplo de 2, eu posso chamar de M. Mas eu quero a probabilidade de dar um número maior que 2. Então, eu não vou pegar todos os números. Eu vou jogar um dado, vou soprar e vou jogar o dado e quero que saia um número maior que 2. Gente, pode ser 1? Não, ele não vai estar num conjunto daquilo que eu quero. Pode ser 1? Não quero que saia 1. Pode ser o 2? Eu quero que saia maior que 2. Então, o 2 não entra porque 2 não é maior que 2. 2 é igual a 2. Então, quais são os números que eu vou chamar de conjunto A? Que são aquilo que eu quero, né? O meu evento. Então, o meu evento sair um número maior que 2. Sair um número maior que 2, isso é meu evento A, eu vou chamar de quê? Representar o conjunto A também pelo um conjunto, que nem eu representei o conjunto S, mas eu vou colocar só aqueles números que são maiores que 2 e estão dentro do espaço amostral, estão dentro do universo de possibilidades. Eu não posso falar assim, maior que 2 não pode ser o 8. Eu não vou colocar o 8 aí, porque nunca vai dar 8 no dado, certo? O dado vai até o 6. Então, quantas elementos tem esse conjunto? É o N de A. O número de elementos do conjunto A tem quantos? 1, 2, 3, 4, que é o 3, 4, 5, 6, tem 4 elementos. Então, vou dizer que o N de A é 4. E a probabilidade é um número pequeno dividido pelo grande. A probabilidade de ser um número maior que 2, qual é a chance disso acontecer? É o N de A dividido pelo N de S, é o pequeno dividido pelo grande, e aí eu vou fazer 4 sobre 6. Obviamente, 4 sobre 6 nunca vai estar no meu resultado, eu tenho que simplificar em cima e embaixo. Por que número? Divido em cima e embaixo por 2. 4 dividido por 2, 2.
6 dividido por 2, 3. Então, eu tenho que manter a proporção. Se eu dividir em cima por um número, eu tenho que dividir embaixo também por esse mesmo número, até chegar no resultado mínimo possível, que é o 2/3. 2 sobre 3 é a letra B. Este exercício é muito simples, ele é bem facinho, é o amarelinho, e simplificar a fração 4 por 6, não esqueça, tá certo? Então, esse é um resultado muito interessante de cálculo de probabilidade. Pessoal, agora nós temos a possibilidade também, obviamente, eu estou falando com bolas, mas pode ser que ela empregue esse mesmo tipo de problemas para ferramentas, né? Você tem lá maçaricos, martelos, pregos, parafusos, e ele pode, em falar de bolas vermelhas, ele pode falar, olha, eu tenho tantos marretas, tantos parafusos, tantos maçaricos, enfim, colocar objetos dentro da indústria não muda nada a cara do problema. Então, você está treinando aqui numa coisa didática para você saber como que você faz quando você tem quantidades, né? Então, uma urna possui 6 bolas azuis, 10 bolas vermelhas e 8 amarelas. Qual é o total de bolas? É o que eu chamo de N de S, né? É só você somar 6 mais 10 mais 8, você tem o teu universo de possibilidades, que é o cara que vai ficar embaixo, é o teu N de S. E o pequeno é aquilo que ele quer, certo? É sempre o teu N de A. Então, qual é o N de S nesse caso? O N de S é 6 mais 10 mais 8, 8 e 6, 14, mais 10, 24. O teu número de elementos de S é 24, tá certo? Muito bem. Quem é teu N de A? A probabilidade de sair amarela, você tem que contar quantas bolas amarelas. 3, 6, 7, 8. Você tem 8 bolas amarelas, conforme está escrito no texto também e no desenho. Então, qual é a chance de eu enfiar a mão naquela urna sem olhar, né? E tirar uma bola amarela? Quanto mais bolas amarelas tiverem, mais chances eu tenho, né? Quanto menos tiverem, menos chance. Eu tenho 8 num total de 24. Qual é a minha chance? 8 sobre 24, que é o N de A sobre N de S. Então, eu ponho a mão na vista e enfio a mão na urna. Qual é a chance de tirar uma bola amarela? É quanto? 8 num total de 24. N de A sobre N de S, o N de A é 8, o N de S é 24, e aí eu vou obter o resultado 1/3 após a simplificação. Por quem? Por 8. Eu dividi por 8 em cima e dividi por 8 embaixo. Então, o resultado 1/3 dá 0,33333, e que, se você multiplicar por 100, ele anda 2 casas para a direita, e aí vai virar 33,333333, que é aquilo que ele está falando. Então, o exercício vai ser, a resposta vai ser C, de correta. Você vai por lá na Petrobras, o exercício está correto, a probabilidade é esta. Simplificar a fração 8 sobre 24, porque você não vai achar isso nas respostas. Bom, pessoal, o problema de arranjo você teria que ter visto no vídeo anterior, quando eu falei de combinação e de fatorial, de permutação. Então, você, se não viu esse vídeo, você pare e volte para aqueles, porque eu preciso que você já saiba o que é fatorial, né? Fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Fatorial de 8, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e você tem que olhar o de baixo, né, para parar naquele de baixo. Então, o arranjo, ele é diferente da combinação. Na combinação, a ordem não é importante. Por exemplo, se você pede um pratinho que vem um docinho de coco e um de chocolate, se trocar chocolate por coco ou por chocolate, é o mesmo prato. A ordem não é importante. Da mesma maneira, uma comissão de pessoas, né? O João, Antônio e o Benedito vão para viajar. Ah, mas eu resolvi não o João, Antônio e o Benedito, mas o Benedito, Antônio e João. Não, é a mesma comissão. Então, eu posso trocar a ordem das pessoas. Eu tenho um grupo de muitas pessoas, que é o N, e vou agrupar de K em K maneiras, né? K é o número de maneiras que eu vou acomodar, quantas passagens aéreas que eu vou selecionar de cada vez, de 3 em 3, de um total de 18, então seria 18,3, certo? Então, é sempre assim que a gente faz. Então, como que eu faço quando a ordem é importante? Quando a ordem é importante? Por exemplo, quando você tem uma palavra, você não pode trocar a palavra casa, o A, pela letra C, né? Senão não vai ficar a palavra casa. E números também, 1, 2, 3, você não pode trocar a ordem. Então, a ordem é importante. Então, eu vou te dar um exercício aqui em que a ordem, ela é importante, tá? A ordem é importante. Então, quando eu tenho números, a ordem é importante. Quando eu tenho palavras, a ordem é importante. Então, nós vamos fazer o arranjo. Combinação não, né? Lembra? Combinação não. Combinação não, a ordem não é importante.
que é o caso dos doces, molhos, enfim. E aqui eu vou trabalhar com arranjo, n fatorial sobre n menos k fatorial, e é uma fórmula até mais fácil que a fórmula da combinação que a gente viu no vídeo anterior, beleza? Então agora eu tenho essa palavra. Aí você fala assim, de quantos modos eu posso agrupar 3 palavras? Aí você ia fazer na prova o seguinte, você pode ter o ABC, né? Faz de conta que você não sabe arranjo, né? Aí você fala, professor, eu vou fazer assim mesmo na mão, eu não vou fazer com... Pode, você pode, só que você vai demorar muito tempo e você vai ver. Você pode ter o ABC, mas você pode ter também a palavra ABD, né? Mas você pode também ter a palavra ABE, mas você pode também ter a palavra qual? ACD, e depois ACE, e depois vai ficar fazendo isso até quando? Né? Depois você vai fazer BCD, BC, e aí como é que fica? Você tem o arranjo, em que a ordem é importante, né? Porque se você trocar, você vai falar, pô, já falei, né? Então não pode trocar a ordem, tá certo? Então a palavra ABE não é a mesma coisa que AEB. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho quantas palavras, quantas letras? 5, é o número grandão, o N, num total de agrupados de 3 em 3. Então, como é que eu faço isso? O meu N é quanto? O N é 5. E o K, o número de grupos que eu estou fazendo, de quantos em quantos? De 3 em 3. Então, eu estou calculando o arranjo de 5 classe 3. Eu espero que tenha sido claro, didático, para você entender, tudo bem? Eu estou fazendo 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Só que 5 menos 3 está dentro do parênteses, eu posso fazer essa conta, tá certo? Então vai ficar quanto? 5 menos 2. Só que o 5 fatorial, como você viu na aula anterior, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Eu paro no 2 fatorial porque tem um 2 fatorial ali, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Obviamente, aquilo que eu ensinei no vídeo anterior, né? Veja bem, 5 fatorial não é igual 5 fatorial vezes 4 fatorial vezes 3 fatorial, porque eu já dei aula em faculdade em que os alunos faziam isso. Não é para fazer, tá? Você tem um fatorial lá no 5 e tem um fatorial ali no 2. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que é uma das formas de se escrever 5 fatorial. Tanto é que se embaixo tivesse dado 3 fatorial, você ia fazer 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Ah, professor, e se tivesse dado 4 fatorial? Você ia escrever o quê? Em cima, 5 vezes 4 fatorial. Isso você já sabe, eu estou repetindo aquilo que eu falei no vídeo anterior. O próximo passo aí, obviamente, qualquer matemático faria isso, é cortar. Não é cortar, mas é cancelar, porque 2 dividido por 2 é ele dividido por ele mesmo, todo número dividido por ele mesmo. O 2 fatorial é 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. E o resultado é 5 vezes 4, que é 20, vezes 3, 60. Portanto, você vai deixar o seu like aí, certo? Vai deixar aquele seu like, professor. Gostei muito, achei muito fácil, achei muito legal este tema. É o arranjo de 5 classe 3, o resultado é 60. Você ia ter que fazer isso 60 vezes para ter todas as possibilidades possíveis, que são 60 possibilidades de agrupar 5 letras agrupadas de 3 em 3, quando a ordem, ela é o quê? Ela é importante. É o arranjo, a ordem é importante. Bom, pessoal, finalizamos a aula 23, tá certo? Com muito carinho e amor. Eu estou torcendo por vocês, estou torcendo muito para que vocês assistam os vídeos várias vezes. Gastem muito papel, escrevam bastante o mesmo exercício várias vezes, até exaustão, até falar, aprendi. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.